Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti. Jeremías capítulo 29, versículo de 11 hasta el versículo 20, vamos a estar leyendo la palabra del Señor en esta tarde, al cual le damos el tema restauración en medio de las crisis. Restauración en medio de la crisis. La palabra del Señor a partir del verso 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver nuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mas habéis dicho: Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que nos salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y yo pondré como los higos malos, que de tan malos no se puede comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por ofrenda para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por medio de mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. El 20, oí pues palabra de Jehová vosotros todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Una vez más, oí pues palabra de Jehová. Nosotros estamos viendo aquí en el libro de Jeremías un contexto bastante complicado del pueblo de Israel. Un contexto donde Dios está enviando profetas para hablar del pecado, de las dificultades, de todo lo cuanto ese pueblo se ha alejado de la presencia de Dios. El pueblo en ese momento está cautivo en Babilonia, lejos de su tierra. Pero antes de eso, el Señor avisó a ese pueblo. Y el profeta Jeremías fue uno de los profetas que denunció el pecado en medio del pueblo por muchos y muchos años. El profeta Jeremías durante 23 años estuvo hablando y intentando direccionar este pueblo para que ellos volviesen a Dios. Es considerado Jeremías el profeta del llanto, porque mientras Dios mostraba el pecado que estaba el pueblo, le dolía en su corazón. Dios hablaba todos los pecados que el pueblo había hecho y el rechazo por la palabra de Dios, y eso dolía en el corazón de Jeremías. Jeremías sentía dolor no solo por el pecado, pero también sentía dolor por saber lo que iba a suceder con esta tierra, mientras ellos no escuchaban la palabra del Señor. Pero él seguía predicando, y había falsa religiosidad. Hasta mismo los líderes, algunos profetas, personas que eran responsables por sacrificios en el templo, ellos mismos estaban apartados de la presencia de Dios. Muchas veces decían: Jehová, alabamos
profanar el espacio que era para culto a nuestro Dios. Había injusticia social también en este pueblo. Ellos no atendían los huérfanos, las viudas, hacían lazos para atrapar personas, hacían personas trabajar para ellos hasta sufrir con sangre, y ellos no cumplían el pacto que Dios había colocado para el pueblo de Israel. Y el Señor seguía advirtiendo a ese pueblo contra quienes edificaban casas con injusticia. Ese pueblo adoraba a la reina del cielo. Ustedes imaginen que ellos creían que esta reina, esta diosa, podía dar fertilidad para ellos, podía hacer con que las madres que no tenían hijos podían pasar a tener hijos. Iban al campo, cortaban leña, los niños traían a la casa junto con su esposo, con sus maridos, y la mujer venía, amasada la masa y hacían panes y adoraciones al rey, esta reina, la reina del cielo. Mis hermanos, este pueblo estaba totalmente apartado de la presencia del Señor. No solamente uno, sino una familia entera. Quemaban sus hijos en fuego, en ofrenda a un Aleque. Ahora imagine usted agarrar su próprio hijo, levantar un altar, aonde este ídolo hecho con mano de hombre, hecho de bronce, estaba ahí con la mano extendida, y se prendía fuego en esta mano y se ofrecía un hijo. Su próprio hijo era puesto en este lugar para ofrecer a Moloque, queimado vivo. E isso chegava às narinas de Deus, isso chegava ao coração do Senhor, e Jeremias, enviado por Deus, hablava com o pueblo, dizia a ellos: não hagan isto, pero esse pueblo não queria escuchar, rechazavam a palavra de Deus, e o maior pecado que esse pueblo cometeu foi abandonar a Deus para seguir ídolos. Jeremias capítulo 2, versículo 11 dice: cambiaron su gloria por lo que no aprovechan, cavaron cisternas rotas que no tienen agua. Ahora la idolatría obstinada, especialmente el culto a la reina, fue la que más provocó la ira de Dios. La verdad que no era solamente um ato de desobediência, sino que era uma traição direta ao pacto de Jeová. O Senhor temia Jerusalém como se fosse su novia, uma novia que ele trajo del Egipto, que la limpiou, que la vistió, que la atavió con roupas lindas, que la dio una tierra, puso un anillo, porque hizo un pacto con esta novia, puso un anillo en sus manos. E esta novia agora decide traicionar, decide profanar. Esta novia agora já está comprometida com o pecado, já não quer mais nada com su novio, que é nosso rei de reis e Senhor de senhores. Então, se a palavra de Deus nos mostra que Jerusalém, que era a querida do Senhor, agora estava adulterando com outros ídolos. Los hijos recorrían la leña, los padres encendían el fuego y las mujeres amasaban la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Ahí nosotros vimos en Jeremías capítulo 10, del 1 a 5, que el Señor sigue insistiendo y hablando a su pueblo. Jeremías 10, de 1 a 5, dice así: oí la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, ó casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de
artífice com buril, com plata e ouro lo adornam, com clavos e martillo lo afirmam, para que não se mueva. Derechos estão como palmeira e não hablam. São gelados porque não podem andar. Não tenhas temor de ellos, porque nem podem fazer mal, nem para hacer bien tienen poder. E essa gente seguia em pecado. Vamos ver versículos de Jeremias, aonde eles se animavam um ao outro e diziam: esfuérzate, esfuérzate, vamos. E diziam um ao outro, mas eles estavam dizendo: esforçamos em construir os ídolos, e esforçamos-nos com o martillo, esforçamos-nos em hacer, a rechazar a palavra de Deus. A palavra que nos ha hablado, diziam eles para Jeremias, em nome de Jeová, não la oiremos. Isso não é distinto em nossos tempos. Em nosso tempo também há palavra de Deus sendo profetizada através das Escrituras. Há palavra de Deus denunciando o pecado. Há palavra de Deus dizendo: esteja atento, porque os dias estão acortando. Esteja atento, porque na venida do Senhor já se acerca. Esteja atento, porque os tempos chegam ao final. Pero o povo disse: não queremos ouvir. O povo tem seu coração duro como pedra e não quer escutar a palavra de Deus. Pero Deus declara que não haverá mais misericórdia. Mis queridos irmãos, Deus é amor, pero Deus também é justiça. Quizás esta palavra é uma palavra dura, pero nós sabemos que o mesmo Deus que faz um pacto de amor, esse mesmo Deus faz pacto de justiça. Esse mesmo Deus está preparado para fazer justiça. Em Jeremias 44 e 27, ele disse: não clamarão mais com sacrifícios, não me aclamarão mais com sacrifícios, serão destruídos por espada, hambre e pestilência, disse. Agora Deus cansa de andar, e ele envia mensagem dizendo que vai destruir esta terra, aonde está sendo profanado seu nome. Ele irá destruir essa terra, aonde nos estão rechaçando, aonde estão rechaçando sua palavra. Imagine você que é padre, madre e que tem um filho que você lo cuida, lo cria com tanto carinho, com tanto amor. Quando esse filho cai, você lo vai e lo levanta, você lo alimenta, viste roupas em ele, não permite que seu filho passe sede, não permite que seu filho passe hambre, lo guia, lo ensina, le muestra o caminho. Tu eres uma pessoa viva, experiente, tem noção de todos os perigos e está ensinando seu filho. Pero esse filho de repente toma uma decisão equivocada, vai hasta el bosque, toma um lenho, traz a sua casa e começa a confeccionar um punhal. E de repente você entra na habitação e se surpreende. Seu filho agora tem um punhal e diz: agora tu eres mi padre. Agora eu vou adorar a ti. Agora tu me vas a vestir, me vas a guiar, me vas a enseñar. Todo lo que aquel padre hizo por mí lo rechazo. Este ahora, muñeco de ley, es mío. Que dolor para o padre, não? Porque esse padre sabe que esse muñeco não tem vida. Esse muñeco não o pode guiar. Esse muñeco não o pode salvar del peligro. Esse muñeco não o pode proveer todas suas necessidades. O que faz um padre? Lo diz, lo ensina. Diz: hijo, não andes por este caminho. Hijo, esse muñeco não tem o poder para protegerte. Esse muñeco não tem o poder para livrarte. Pero el hijo dice: no quero ir esto.
Pero el Padre, con el amor inmenso que tiene, ahora necesita hacer una corrección al hijo. La palabra de Dios dice que a nuestros hijos debemos corregir con amor. Lo debemos enseñar. ¿Por qué? Para que él pueda vivir bien. Y que nada venga a caer sobre nosotros. Después, mañana decimos, oh, no lo enseñé, no lo corrigi, por eso está andando así. Pero sepa que cuando un padre corrige a un hijo, es por amor, no es por odio. É porque ele quer que esse hijo ande em um caminho bueno, em um caminho perfeito, que não se mescle com coisas que não lhe convêm, que não se mescle com coisas que não lhe vão trazer fortunas ou bendições para sua vida. Então, para su bem, les dá um castigo. A palavra em Hebreus capítulo 12 e 6 diz: porque o Senhor al que ama, disciplina e azota a todo el que recibe por hijo. Assim que, se nós estamos andando mal, você não crê que o Senhor vai passar a mão por nossa cabeça e dizer: hijito lindo, siga assim? Não, o Senhor nos vai corrigir aonde seja necessário, porque Ele nos ama e quer nosso bem. Provérbios 3, 11 e 12 diz: não menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, nem te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al hijo a quien quiere. Assim que agora nós vemos venir a correção de Deus sobre seus hijos e todos os avisos, todas as profecias empiezam a cumprir. A cidade de Jerusalém é invadida, é queimada, o pueblo empieza a passar hambre, sofre muerte por espada e é lleno este lugar de pestilências. Este pueblo é levado cautivo hasta Babilônia. E o Senhor nos disse: aí agora você pode casar, tenha filhos, plante, vivam em paz, porque estarão aí durante 70 anos. 70 anos cautivos, 70 anos sendo corrigidos. O Senhor agora empieza a apretar a su pueblo, para que eles empiezam a pensar e volver su coração a su Padre Celestial. Quizás foi um tempo de dolor, um tempo difícil, e muitos deles que quedaram aí em Jerusalém vieram hasta Jeremias, que também se quedou em Jerusalém nesse tempo, e dizia: Jeremias, consulte a Deus. Que hacemos? Que hacemos agora? Toda a cidade está queimada, há gente morrendo com a pestilência. Que hacemos? E Jeremias disse: quedaos acá, quédate em Jerusalém. O Senhor disse: quédate em Jerusalém. E o povo disse: não, nós vamos a Egito. Uau! A Egito? Não foi de allá que o Senhor nos sacou da esclavitud? Não foi allá que eles percorreram caminhos largos, de gerações em gerações, em meio do deserto, hasta chegar à terra prometida? Allá foram escravizados, allá sofreram, allá levaram lastigaços em suas espadas para construir todo aquele império faraônico, e agora decidem volver a Egito. Em nosso meio ha passado muito de isso, meus irmãos. Muitos, depois de receber o amor, o carinho, o cuidado do Padre, tendem a volver ao mundo, aonde está o pecado, aonde está a prostituição, aonde estão os vícios, aonde se ensucia. Pero a palavra de Deus sigue hablando a nossas vidas nestes dias. O Senhor sigue nos recomendando
nós estamos lendo Jeremias 29 e 11 adelante, aonde o Senhor traz uma esperança em meio desse conflito, em meio desse momento de crise que está vivendo. O Senhor traz uma esperança de restauração. Mira que isso é Padre. Ele primeiro castigou el hijo, para que esse hijo pudesse entender que estava equivocado. Pero agora ele traz refrigerio para el hijo, uma palavra de esperança, uma palavra de restauração. Jeremias 11 a 14 diz: porque eu sei os pensamentos que tenho acerca de vosotros, diz Jeová, pensamentos de paz e não de mal, para daros o fim que esperais. Então, diz o Senhor, me invocareis e vendreis e orareis a mim e eu os ouvirei. O Senhor está invitando a que venham a Ele, a que volvam a Ele, a que ore a Ele, a que rechacem os ídolos, a que venham a sua presença de outra vez. E em verso 13 diz: e me buscareis e me achareis. Ou seja, que o Padre não se escondeu depois disso. Ele não se puso distante. Ele permanece no mesmo lugar. E me buscareis e me achareis, porque me buscareis de todo vosso coração. Aqui há algo importante: buscar de todo coração, e serei achado por vosotros, disse Jeová, e harei volver vossa cautividade. Ou seja, eu nos vou sacar desse castigo, e os reunirei de todas as nações e de todos os lugares aonde os arrojei, disse Jeová, e os harei volver ao lugar de onde os hice levar. Há um enigma de si. Deus declara que seus pensamentos são de bem e não de mal. O Senhor, desde o princípio, desde a criação, nunca ha pensado fazer dano a sua criação, a seu Hijo, senão que Ele ha pensado em amar, em guiar, em prover, em cuidar. Pero nós somos humanos e temos essa decadência. Nós nos inclinamos para a carne e nos vamos para o mundo, nos vamos para o pecado. E aún assim, Ele sigue amando e ensinando e dizendo: busque-me a mim. Eu tenho planos de paz para ti. Eu tenho planos de bem para ti. Você está confiando nos planos do Senhor? Você confia que Ele tem o melhor para ti? Ou ha olvidado que o Senhor é um Padre amoroso, apesar de que necessita castigar-nos algumas vezes? O Senhor sigue tendo planos de paz para ti, para mim, para nós outros. Aunque o povo vivia uma disciplina dolorosa, o propósito final era bendecir, restaurar e dar paz e esperança. A restauração de Deus às vezes empieza em processo incômodo. Nadie quer aceitar a correção, nadie quer aceitar o juízo, mas muitas vezes é necessário, porque seu fim é paz e propósito eterno. Deus não tem somente restauração para esse tempo em que estamos vivendo. Assim como esse povo tinha promessa de restauração, assim como esse povo tinha a promessa de que em aquele trono de Jerusalém sentaria um rei justo, Ele já ha cumprido essa promessa para nossos dias. Ele restaurou aquele lugar, aquela terra. O povo pudo volver a seu lugar, e o rei justo e eterno vino da descendência
Assim que esta promessa não somente alcançou aquele povo, essa promessa de restauração alcança nosso dia e alcança nosso futuro para uma eternidade com Deus. A restauração começa quando nosso coração se volta, Senhor. Você está vendo que o Senhor está dizendo no capítulo 12: então se me invocareis e vendreis e orareis a mim e eu os ouvirei. O Senhor está invitando neste dia que volva a Ele, que o busque. Nossos corações às vezes estão em coisas superficiais, mas o Senhor nos invita a que nós nos submerjamos na presença dEle, em buscá-lo profundamente, com corações sinceros. Hago uma pergunta: estás buscando a Deus com sinceridade? Há buscado o Senhor de todo o seu coração? Porque Ele disse que se o busca, lo vai encontrar. Ele te chama à la puerta. Aleluia. O Senhor está chamando em nosso coração. O Senhor está buscando em nossa porta. Ele está golpeando. Você também deve buscá-lo de rodilhas. O que o Senhor quer que nós façamos é buscá-lo constantemente, dia a dia, não somente no tempo em que estamos necessitados, como se fosse um médico que dá um medicamento e listo. Nós necessitamos do Senhor como um pão diário. Todos os dias necessitamos dele. A verdadeira restauração não é só externa, senão que empieza desde nosso interior, rendido e em comunhão com Deus. Deus é fiel para trazer de volta o que se perdeu. Quizás você está mirando para sua vida, está mirando para o tempo que ha passado, está mirando para os anos que ha vivido e dizendo: Senhor, tudo o que he hecho foi perdido. Senhor, todo o que eu he caminhado hasta agora foi em vão. Mas o Senhor está dizendo nesta tarde, o Senhor está dizendo: eu venho a restaurar, eu venho para trazer paz, eu venho para fazer bem, eu venho para trazer de volta todo aquilo que se perdeu. Eu tenho restauração para ti. Jeová assegura a revolver vuestra cautividade. Eu não sei em que cautividade estás, não sei em que prisão estás, não sei em que lugar te sientes como se humano esté atada, seus pés esté atados e tu não puedes sair. Mas o Senhor disse: haré volver vuestra cautividade, pero volveos a mim. Volver seu coração a mim, disse o Senhor, e eu os restaurarei. A restauração é completa, porque Deus não faz nada por la metade. O Senhor hace todo por completo, através de nossa redenção a Ele. Ele nos invita nesta tarde, neste dia: rinda-se, rinda-se a mim e me busque. A verdadeira esperança não está em sair rápido do processo. Muitas vezes nós outros queremos que as coisas sucedam assim, não, porque duele o processo. No próprio livro de Jeremias, capítulo 18, disse que o alfarero vai, toma o vaso e empieza a ser de novo. Ele aplasta esse barro, somos outros, e ele moldeia, e esse processo duele. É difícil, e o que mais queremos fazer é saltar de aí e sair correndo. Pero nós não vamos aprender mientras não vivamos o processo por completo. O processo de Deus traz ensinança para nossas vidas. Assim que esteja na presença do Senhor, esteja calmado, esteja disposto a viver o processo que Ele tem para ti, pero não quites su coração da presença de Deus.
porque é aí que Ele vai começar a trabalhar, de adentro para fora. Está disposto a confiar no Senhor? Está disposto a viver esse processo? Está disposto a volver seu coração por completo na presença dEle? Porque Ele vai repetir: tenho planos de paz, tenho planos de bem. É isso. Deus nos ama. Ele espera que nos arrependamos e volvamos a Ele com um coração sincero e agradecido. E eu invito a poner-se de pé, porque nós queremos orar por restauração, não somente personal, restauração por família, restauração deste pueblo, restauração desta cidade, desta nação, restauração de aqueles que estão cautivos em los pecados, cautivos rechaçando a palavra de Deus. Pero Deus tem poder para entrar em cada lugar, romper com esses corações de pedra, poner corações de carne, restaurá-los e traê-los de volta à sua presença. Senhor, meu Deus e Pai, hemos escutado sua palavra nesta tarde. Sabemos que, Senhor, muitas vezes teremos que passar por processos difíceis, mas sabemos que Tu está presente, nos ensinando, nos moldeando, nos forjando, Senhor, trabalhando para que nós podemos ter consciência que muitas vezes hemos equivocado e alejados de Sua presença, pelo que Tu queres restaurar-nos. Sua palavra diz, Senhor, que tens planos de paz. Diz: porque eu sei os pensamentos que tenho acerca de vosotros, pensamentos de paz e não de mal, para dar-vos o fim que esperais. Assim, Senhor, que eu clamo neste dia, traz restauração neste lugar, a cada vida, a cada família, a cada coração, Senhor, restaura, Senhor, rompe o coração de pedra, Pai. Tu tens poder para fazer e desfazer, Tu tens poder para sanar, Tu tens poder para restaurar, Tu tens poder para levantar. Em nome de Jesus, declaramos para esta terra, para este pueblo, para estas pessoas, restauração. Em meio de esta crise, em meio de este rechaço, em meio de esta cegueira espiritual, que Tu puedas estar intervenindo, Senhor, para que Tu pueblo se arrependa e vuelva a Ti.